irmãos, pregadora na PFM, não se recuperou, também não tinha revisado a tempo. E aí eu fiquei com a granada na mão, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje é o último elo da campanha, que é a campanha da colheita. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 15. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Então, Gálatas 1:15. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Muita gente ainda procurando ali, né? Esse livro de Gálatas. Em nome de Jesus. Vamos lá? No capítulo, versículo 15. Diz assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Amém? Amém. Pode sentar, igreja. Então, glória para Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de colheita, né? E o Senhor me trouxe, aleluia, né? Pelo discernimento do Espírito, falar sobre a colheita deste missionário, Paulo, né? Também chamado de apóstolo, embora ele não foi contado com os discípulos com Jesus. Paulo não esteve presente no ministério de Jesus, ele não estava, aleluia, entre os 12, mas ele foi contado como apóstolo e defendeu o seu apostolado, aleluia. E falando de colheita, aleluia, depois de Jesus eu não conheço outro missionário que tenha levado o evangelho, ganhado tantas almas quanto Paulo. A colheita sobrenatural acerca de almas teve o apóstolo Paulo. E esse texto que nós lemos falando aqui, quando Paulo diz, olha, aprove a Deus, porque quando o Senhor Jesus Cristo me chamou, eu não conhecia os apóstolos, eu não andei com eles, mas quando o Senhor me chamou, eu não procurei ir para eles, eu fiquei preso ao chamado que o Senhor me fez. Paulo não se preocupou, eu preciso conhecer Pedro, ter mais intimidade, eu tenho que dar satisfação a Pedro, eu tenho que ir lá porque Pedro andou com Jesus, porque 12 andou com Jesus e ele me chamou, o que é que vão pensar, o que é que vão dizer? Não, ele recebeu o chamado, se converteu e saiu para pregar o Evangelho de Jesus, em cima daquilo que o Senhor Jesus determinou para a sua vida. Ele teve uma excelente colheita, porque ele não olhou para o homem, ele olhou para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Ele andou com Jesus e ele não teve essa preocupação, aleluia. Levando em conta, amados, que os que andaram com Jesus, inclusive Pedro, ele ficou limitado no seu ministério, na sua pregação. Ele pregava para os judeus e Paulo entendeu que Jesus chamou ele para pregar também para os gregos, para pregar para os gentios. Paulo entendeu que ele ia ampliar o lugar da sua tenda. Ele não ficou limitado. Ninguém pode ter uma boa colheita sem viver dentro de uma limitação. E o Senhor Jesus está dizendo nesse último elo, eu estou quebrando a limitação na sua vida. Você tem que ir, você tem que baixar, você tem que ouvir e obedecer a voz de Deus. E fazer aquilo que o Senhor te manda. Não deixe Satanás te aprisionar. Não deixe ele limitar aquilo que Jesus já quebrou no reino espiritual da sua vida. Às vezes a gente quer colher muito, mas a gente não está fazendo uma semeadura grande. A gente quer que Deus sopre, que Deus faça, que Deus aconteça, mas a gente mesmo está
Esse ID do Senhor Jesus pode ser você saindo de uma região para outra. Esse ID de Jesus pode ser você elevando o nível de onde você está para outro espiritual. Porque o Evangelho de Jesus vai te chamar para um mover constante. Não para as coisas do Senhor. Eu aprendi com o Senhor. Se hoje eu pecar, eu tenho um advogado. E se eu confesso, eu encontro a sua misericórdia. E Ele me dá uma nova oportunidade de ir. Tem gente parando porque acha que o tempo não está bom. Está parando porque as coisas hoje estão mais difíceis. Está parando porque eu mesmo acho que eu não devo fazer mais nada. Eu acho que eu devo parar. Eu acho que aquilo. Você olha para o Evangelho, você não vê essas coisas, querido. As pessoas que mais frutificaram, as pessoas que mais colheram, foram as pessoas que mais se deram, que mais se deixaram ser usados pelo Senhor. Se deixe ser usado por Deus. Se permita ser usado pelo Espírito. Amém, Deus. Vou falar assim, ó, dê lugar ao Espírito de Deus. Dê lugar ao Espírito Santo. Sabe o que Paulo faz? Simplesmente, ele sai por todas as regiões que ninguém iria para pregar a palavra. Talvez, se ele tivesse ido ter com Pedro, Pedro ia encher a cabeça de Paulo, para que ele não pregasse para os gentios, nem para os gregos. Mas ele não faz isso. Ele estava livre em Cristo Jesus. E com essa liberdade que Cristo lhe deu, ele foi pregar o Evangelho da salvação, da libertação, da cura. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já te libertei com essa liberdade que eu te dei. Vai frutificar naquilo que eu mandei você frutificar. E vá, porque o Senhor vai ser com você. Vá com confiança, vá com determinação, sabendo quem foi que te chamou e te escolheu, e o Senhor te fará frutificar na terra que Ele te colocou, ou onde você botar planta no seu reino. E Paulo, ele teve um ministério tão lindo, em termos de colheita, que ele não só foi para essas regiões, mas ele edificou Cristo nessas regiões. E quando você vai ver depois dos 4 evangelhos, a Bíblia vem declarando depois da ação dos apóstolos no livro de Atos, porque é ali, no livro de Atos, na ação dos apóstolos, que Paulo entra, naquele momento em que a igreja está se movendo, pregando a palavra, também perseguição. Aí o Senhor vai no meio de tudo isso e faz um chamado para Paulo, que chamado ainda de Saulo de Tarso. E muitos ali começaram a própria Ananias, ele não queria ir lá orar por Paulo, porque sabia a fama de Paulo de perseguidor, de consentimento na morte dos crentes. Mas eu louvo a Deus, porque, amados, quando Ananias não quer ir, o Senhor disse: vá, porque é para mim o vaso escolhido. O Senhor não disse: vá, porque é o servo, por não é o vaso escolhido. O Senhor sabia que quando Paulo recebesse a oração, as escamas caíssem, ele seria transformado em um novo homem. O Senhor sabia do interior, sabia que haveria lá na frente uma grande colheita. Sabe por quê? Porque também haveria uma grande semeadura da parte daquele homem. E o Evangelho de Jesus é para isso, é para que haja uma grande e poderosa semeadura. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho um problema, você também tem, mas de todos o Senhor cuida. De todas as nossas aflições, Ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Amém. Quando você continua marchando em meio à luta, à guerra e o processo, o Senhor vai cuidando. Amém. Ele vai fazendo o que é necessário. Amém. Ele vai curando quem precisa ser curado, Ele liberta quem precisa ser liberto. Ele cuida de você, mas se você tira a mão do arado, se você não prossegue, se você não caminha, você não está mais semeando. E o Senhor não agirá pelo sentimento, o Senhor age pela fé. Ele age pela fé. É pela fé que Ele age. E quando eu continuo e prossigo e vou, estou dizendo ao Senhor que eu creio e que eu tenho fé, e que eu não estou só, e que Ele está comigo, e que Ele vai diante de mim. Ele vai na frente. E eu creio que esta peleja missionária não é minha, essa peleja é do Senhor. E Paulo entrega tudo na mão do Senhor, inclusive a sua própria vida, porque em Gálatas mesmo ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive, eu vivo no Filho de Deus. Então ele diz: eu não vivo mais eu, quem vive agora em mim é Cristo. E ele não dá outra coisa, irmãos. Paulo não estava preocupado com
Deus. E aquela preocupação de Paulo, que você vê que todos os lugares que Paulo, mas que coisa linda, irmãos, porque ele ganha almas para Jesus. Mas não é só, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E ponto final, não! Havia uma dedicação verdadeira, havia uma entrega. Ele escreveu quantas 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Regiões como Roma, Galácia, Filipos, Corinto, Éfeso, né? O povo da Tessalônica, esses são os lugares que Paulo chega para levar a gente. Quando Paulo chegava para pegar a palavra nesse lugar para falar do Evangelho, a Bíblia mostra que ele chegou e ficou pregando a noite toda a ponto do jovem cair lá da janela, morrer. Que coisa linda. O que é que Paulo faz? Ele vai lá e ora para o menino ressuscitar, e Deus ressuscita o menino. E o menino volta para continuar ouvindo a palavra de Deus. É isso que Jesus quer, essa colheita poderosa, grande, firme. E Paulo ele sai anunciando o Evangelho, mas também edificando outros para Jesus. Ele prega o Evangelho e depois ele procura saber como é que aquele povo está. E ele manda as cartas porque ele não pode ir. Ele encontra Priscila e Áquila e se junta porque tem a mesma profissão, mas ficam fazendo tenda, pregando o Evangelho, fazendo missões, saindo de um lugar para outro, sendo ameaçado, descendo e cesto de muro, sendo preso. E na prisão o que é que ele faz? Ele louva, ele adora, ele glorifica, ele agradece. E o carcereiro é a casa dele. Glória a Deus. Colheita, irmãos. Não dá para colher prostrado, não dá para colher parado. Vou ser sincero, às vezes da gente estar se preocupando em estar semeando, em estar plantando, em estar cuidando da nossa vida, daquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. O Senhor mostra aqui, através de Paulo, que Ele é poderoso em obras e que Ele pode fazer infinitamente mais se eu e você quiser, se permitir, confiar. E o Senhor fará coisas maiores. E Ele quer fazer coisas maiores, mas nós aqui muitas vezes estamos limitando o poder de Deus, limitando as coisas do Senhor, estamos presos. Eu lembro de um tempo onde se convidava o grupo, vamos louvar e avisar. O grupo não está preparado, então tá. Então a gente vai orar, vamos abrir um propósito e vamos clamar. E no segundo convite, alguém falou novamente, mas o grupo não está pronto, o grupo está assim, o grupo está aquilo. Aí eu também falei na líder do grupo, eu disse, então vamos orar, e vamos consagrar, e vamos interceder. Aí no terceiro convite, aí novamente, o grupo não pode ir porque não dá conta de o grupo vai. Dessa vez o grupo vai, porque quem falou que ele vai é o Senhor dos exércitos da noite. Como é que já hoje, a gente hoje não sabe ele está pronto? Porque nós queremos o quê? Que vá e depois não volte, não tenha guerras e lutas e processos para enfrentar, se prepare, se revista, mas vá. Não diga não para o Senhor. Não podemos dizer não para o Senhor. E o que é que hoje pode estar nos parando? Cadê os Paulos dos últimos dias? Que tinham poder para declarar onde chegava, que chegou lá, irmão, em Atenas e pregou e fez cair aquele principado daquela deusa e engrandeceu o nome do Senhor. Qual é a região que Paulo chegou e não ganhou almas para Jesus, e mais que isso, não deixou lá pessoas pregando o Evangelho, convictos de que Jesus era o Senhor da glória? Como foi que Paulo fez a obra dele? Será que ele ficou dependendo dos discípulos que andou com Jesus? Não, sabe por quê, queridos? Porque Paulo entendeu que quem chamou ele foi o mesmo que chamou Pedro, que chamou Tiago. Foi o mesmo Jesus que o tinha chamado. O Senhor está dizendo nessa noite, eu quero colocar convicção de chamamento, de chamado na vida de vocês. Para que vocês não se movem pelo Espírito e venham caminhar e quebre muitas vezes esse espírito de religiosidade que está prendendo a igreja, que está amarrando a igreja do Senhor Jesus, está impedindo a igreja de ir. Deus nessa noite quer derramar uma unção poderosa de avivamento e de graça sobre nós. Que coisa poderosa, que coisa grande. Os meus problemas ficaram na mão do Senhor e Ele cuidará, mas eu preciso fazer a sua vontade. A sua obra, eu preciso pregar a palavra de
casa, fale com ele. Em poucos minutos, não tinha muito tempo, porque ele também estava trabalhando, mas o momento era aquele. O momento propício foi aquele preparado por Deus. E tudo ali foi de Deus. Em poucos momentos houve quebrantamento, sabe? Aquele jovem disse: eu falei para o Senhor que hoje à noite eu ia para a igreja. Eu disse: então ele está aqui, a igreja sou eu, jovem, a igreja é você. Você quer voltar para Jesus hoje? E à noite confirma. Ele disse: eu quero. E em poucos minutos ele confessou Jesus. Nós temos que fazer a coleta. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos às vezes querendo impedir que aquele que frutifica, mas é tempo de você olhar para a sua seara. É tempo de você se preocupar com os seus frutos. É tempo de você se preocupar com a sua vide e fazer ela ser uma vide excelente. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com a seara. Porque está isso, porque a seara de fulano assim, porque a de ciclano está dessa maneira. E o Senhor está dizendo: atente para a sua, porque Paulo olhou para o que o Senhor nos chamou, se rendeu ao Senhor e se dobra lá ainda mais e fala para o Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: preste atenção, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entre na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O que é que ele perguntou? Senhor, o que queres que eu faça? Quem está perguntando isso para Jesus? Ou só está lá preocupado e dizendo para o Senhor: Deus, está tudo difícil. Senhor, cuide de mim. Senhor, me dê uma casa nova. Pai, me dê um sofá novo. Jesus, eu estou aqui orando. Errado não. Jesus, eu estou aqui orando, Senhor. Cuide de minha casa, cuide de meu filho, cuide de meu marido. Amém? Louvado seja Deus. De todas essas coisas o Pai Celestial faz e cuida. Mas quantos de nós estamos dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós estamos levando a perguntar? Porque às vezes o que eu estou querendo hoje não é o que o Senhor quer. Talvez hoje eu estou na minha depressão, eu estou na minha tristeza, na minha angústia, no meu conflito, na minha aflição, no meu problema. Mas não estou preocupado em perguntar dentro desse processo todo, desse contexto, e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque às vezes eu vou dizer um não, que o meu Senhor mandaria eu dizer um
Se a gente perguntar e quiser ouvir, Ele vai revelar. E Deus está dizendo, pastor, muitos de nós estamos deixando para trás, estamos negligenciando as coisas boas que Deus tem para nós, e Ele nos entregou algo e a gente não está conseguindo captar. Como assim, pastor? A gente não está conseguindo ter entendimento daquilo que o Senhor nos confiou. Muitas vezes nós não estamos diante daquilo que o Senhor nos entregou, ou quer nos entregar, mas ainda não teve essa oportunidade, porque a gente mesmo se limita e achamos às vezes que nem somos capazes. Mas posso dizer uma coisa? Deus não chamou capacitado, Ele chamou para capacitar. Glória a Deus. Quem te capacita é Deus. Mas tem que afiar a espada. Tem que fazer, tem que ir. E a cada vez que Paulo ia avançando, ele ia avançando, irmãos. Ele ia ganhando territórios, ele ia avançando. Interessante que preso ele estava adorando, ganhou a casa do carcereiro. Mas preso também ele estava edificando, cuidando de vidas, mesmo algemado. Paulo estava fazendo a obra, estava prosseguindo, estava caminhando. Então ele teve uma excelente colheita seca de algo. Por quê? Porque o chamado de Paulo foi para isso. Aí o Senhor está perguntando hoje: para que eu te chamei? Qual é o meu propósito com você? Qual é o propósito de Deus comigo? E às vezes a gente se desvia do propósito, porque a gente pensa assim: ah, Deus não está nesse negócio. Se Ele estivesse nesse negócio, não estava desta maneira comigo. Ah, desse jeito não, Deus não quer muita coisa comigo não. Talvez Ele quer só sentar mesmo, ouvindo a palavra, sendo edificada. Mas eu posso te garantir que não. Ele te chamou para dar fruto. Ele disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E eu nomeei vocês, elegi para vocês irem dar fruto. Amém. E para que o fruto de vocês permaneça. Amém, Deus. Então ele já disse que foi Ele que chamou e elegeu. Foi Ele, não foi ninguém, foi Deus. Agora o ruim é quando a gente deixa. E Deus começa a fazer e a gente não quer de volta. Porque a gente começa a entender o processo. E começa a entender que a gente não deveria ter deixado. Mas se o Senhor trouxe o despertamento, então volte. E relaxa. Glória a Deus. Volte com o despertamento de Deus. Porque o que Ele te deu já está dentro de você. Amém, Deus. Só falta despertar. Quem está entendendo? Amém, Deus. Quem está compreendendo? E aí a gente começa a entender Deus. Olha, a pergunta é, nesse fechamento da campanha: o que o Senhor quer que eu faça? A gente vai perguntar isso para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? E a gente vai esperar o Senhor responder. Talvez Ele não responda agora, mas se você continuar em espírito de oração, dentro da atmosfera espiritual, Ele vai dar resposta. Amém. E as nossas ações vai ser convertida ao propósito de Deus. E a gente vai começar a caminhar dentro deste propósito. Eu estava dizendo assim: Senhor, para que o Senhor me chamou? E toda essa caminhada, em todos esses lugares, essas regiões que eu já passei, já andei todo esse tempo. O Senhor disse: então, não é porque você não levantou uma bandeira com o nome de nações, não é porque não havia nomes escritos de lugares que você não estava fazendo missões. Já estava dentro de você as missões. E todas as regiões que você passou, foi missões, foi vidas, foi algo, foi edificação. Aí o Senhor disse: comece a puxar para ver. Quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, uma vez, por que o Senhor me trouxe aqui, tão distante? O Senhor disse, e eu questionei com o Senhor sobre uma pessoa que Deus fez um milagre, que deu filho, que ela era estéril e ela não se convertia a Cristo. Aí ele disse: no momento mais difícil, missionário, que eu falei para Deus, parece que eu andei, Jesus, assim. Interessante que a gente viu tanta coisa acontecer, mas a gente se prende a um ponto, né? E às vezes o inimigo fica trabalhando naquele ponto para querer minar a sua fé. E depois de alguns dias eu estive ali,
E quem estava ali? Justamente aquela pessoa que destinou a esterilidade, o catolicismo no coração. E não se rendia. Tudo aconteceu, menos essa rendição. E naquele dia, que eu estava naquele dia, Deus estava dizendo: Senhor, questionando o Senhor. E aí? O tempo todo. Eu não falei com ela, não dei a paz do Senhor nesse dia. Ela entrou no culto, ela estava sentada longe de mim. Mas quando terminou o culto, ela levantou em prantos, quebrantada, dizendo: eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor. E eu louvei ao Senhor e engrandeci, porque foi um sinal de uma colheita em meio a outras. Mas era naquele momento onde eu dizia: Senhor, eu não preciso prosseguir mais. E o Senhor estava dizendo: sim, você precisa prosseguir. Eu estou lhe mostrando que a obra em mim não é em vão. A obra dele não é em vão. E o Senhor está falando com pessoas nessa noite. Primeiro comigo, volte para frutificar. Não deixe que os problemas, que o tempo ou qualquer outra coisa seja algo para colocar diante de Deus e dizer: eu não posso, não vai dar. Ou eu vou ficar só até onde a minha visão se limita. Nós precisamos viver abundantemente a graça de Deus. Amém. Em abundância, naquilo que o Senhor nos entregou. Amém. O Senhor me chamou, pastora, para cuidar da igreja. Me chamou para limpar, limpe melhor. Deixe as pessoas chegarem na casa de Deus, porque é para Ele. Se for melhor, até uma limpeza de templo, Ele recebe como cheiro suave nas suas vasilhas. Acredite. E Ele recebe. Eu falei ao Senhor assim um dia, eu fiz ela agora 3 anos, mas um dia eu disse assim para o Senhor: Deus, eu queria tanto lhe dar uma oferta, eu já não estava mais cuidando da casa do Senhor. Eu disse: Senhor, eu queria tanto lhe dar uma oferta, mas eu não estou com nada. O Senhor falou: olha, eu olhei para o tempo, e o Senhor disse para mim: você quer me dar uma oferta? Então limpe a minha casa de oração. Aleluia! Vocês creem nisso, irmãos? E aquela alegria, porque você sente que Deus recebe aquela limpeza, aquela coisa, aquele cheiro bom. Porque a gente pensa que é só limpar, não sei porque Deus está falando. Não! Para mim, você é a limpeza de tempo. Para Deus, tudo tem que ser oferta. Oferta. Eu disse assim depois do tempo, não sei porque o Senhor está mandando falar isso, mas Ele está falando. Eu disse: Senhor, eu estava precisando de algo. Eu disse: Senhor, eu dobrei o joelho, orei. Eu ainda não fazia parte daqui da congregação. Eu dobrei o joelho, orei, inclusive ali no campinho, mas era no tempo da missionária Cleide, a saudosa Cleide. E eu fui lá no ponto de pregação, não estava tendo culto, mas tinha uma ligação, um relacionamento, de muita oração, de vigília, ali naquele lugar. E eu dobrei o joelho no cantinho, orei, falei para Deus: eu não tenho. Eu vim aqui, o Senhor me direcionou, eu vim aqui, mandou entrar e vim orar. E quando eu fechei os olhos, aquilo que eu tanto necessitava, irmãos, descia abundantemente do alto, em multiplicação. E o Senhor falou para mim: não me esqueci do tempo em que tu limpou a minha casa. Estou te dizendo hoje que vou te abençoar, porque eu não vou deixar nada e não vou te dever coisa alguma. Irmãos, acredite, aquilo que o Senhor mostrou veio como multiplicação, porque a pessoa que estava fazendo o que eu precisei falou assim: eu não entendo, porque quando eu pego essa quantidade para fazer 100, sempre deu 100, mas agora que eu estou fazendo só está dando 200, 300 com a mesma quantidade. Deus não mente, Ele é fiel. Ele é fiel. E Paulo teve uma excelente colheita, mas ele não ficou parado, ele não ficou prostrado. No momento difícil, ele adorou, ele exaltou. Eu digo: meu Deus, até dentro da prisão,
vida. E principalmente, para encerrar, o que foi dito na leitura da palavra no início? Quando o Senhor me chamou, eu não fui ter com Pedro, nem com ninguém, eu fui para a Arábia. E lá eu fui fazer, presta atenção, eu fui para a Arábia. 3 anos depois que ele foi em Jerusalém conversar com Pedro. 3 anos que Jesus chamou e ele ficou 3 anos focado naquilo que o Senhor tinha entregue na mão dele. Converteu ele entendeu, igreja, o que Jesus queria com ele. Muitas vezes nós somos levados a tantas coisas. Vamos parar? Vamos ouvir. Porque às vezes a gente ouve tanta coisa que você se perde. É tanta informação que você fica sem a verdadeira informação. E aí às vezes você não sabe se você segue aqui, ou se você segue aqui, ou se você vai ali, ou se você... Mas quando você tem convicção que você vai para tudo quanto é lugar, porque você sabe que ele está te enviando. Quem está te enviando, quem está te mandando, quem está te enviando, isso aqui. A gente às vezes, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Quantos perguntaram isso hoje para Jesus? Não precisa me dizer. O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Porque a minha agenda está pronta, mas agora o Senhor vai entrar aqui.